Olá, sou professora Maria Elizabeth Pinto Silva, da Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Nutrição, e vou colaborar hoje na disciplina Esporte na Graduação da Teoria Prática. O tema que será abordado hoje será sobre alimentação. E vamos ver a relação da alimentação, a importância da alimentação com a prática de atividade física. Falar de alimentação requer conhecer um pouco o que é a alimentação. Ela tem que atender não só às necessidades fisiológicas, mas também ao prazer de se alimentar. Para tanto, precisamos ter uma alimentação equilibrada para garantir a qualidade de vida, qualidade de atividade, suporte para fazer atividade física. Nessa alimentação equilibrada, o que ela consta? Ela precisa de ter alimentos de todos os nutrientes, de todos os grupos de nutrientes, e deverá ser de forma diversificada, variada, quantidade suficiente, horários adequados, para que possa, assim, manter a qualidade dos nutrientes no nosso organismo e atender aos nossos requerimentos. Para tanto, então, eu falei nutrientes. Os alimentos são as fontes dos nutrientes. E eles têm, em todos os alimentos, cada um tem um destaque. Então, uma carne, por exemplo, ela pode ser maior fonte de proteína. E a gente associa as vitaminas e minerais às frutas. Nós vamos ver cada um desses tópicos separadamente. E como eu falei, a alimentação, a gente também tem que dar a questão do prazer, o lado sentimental. Deve atender também às preferências, aos nossos hábitos, e não ser aquele esquema alimentar direcionado a uma listinha de alimentos preconizada e que muitos fazem uso como uma orientação para a vida. E, juntamente com a atividade física, que também deve dar prazer, os dois vão ajudar nessa qualidade de vida que a gente preconiza e indica para todos fazerem. Para se iniciar uma atividade física, tem que estar bem alimentado. Mas o bem alimentado não é um grande volume de alimentos. Isso bem alimentado, quer dizer, em termos de qualidade e distribuição desses alimentos antes da atividade física. Então, para a atividade física, o indivíduo deve ter um aporte de carboidrato. Esse carboidrato, por quê? Ele vai compor o glicogênio muscular e é o que vai sustentar a parte de energia do organismo na atividade, no exercício. Então, há necessidade de se ter um aporte de carboidratos. E quem são esses carboidratos? Quais são os alimentos que contêm esses carboidratos? Então, são os cereais, as raízes, os tubérculos, ou seja, transformando em alimento os pães, os biscoitos, as massas. Então, esses são o grande grupo de carboidratos. Eles são os primeiros a serem queimados, então eles são as fontes de energia. Por isso, a necessidade de se ter antes da atividade física. E também deve ser pensado qual o tipo de alimento que vai ser consumido para, quando no início da atividade física, não ter problemas quanto ao trato digestório, ou seja, toda a sua digestão dos alimentos. Então, também tem que selecionar, não só ver a fonte, tem o carboidrato, mas também como a forma como ele será consumido. Um outro nutriente que é importantíssimo para todo o desempenho da atividade física é a proteína. E onde que ela é encontrada? Em que alimentos que a gente encontra? Nos leites derivados, dos derivados a gente tem os queijos, os requeijões, bebida lácteas, iogurtes e nas carnes. Quando eu falo carnes, todo tipo de carne, de aves, de bovina, o peixe, todas elas têm em termos de qualidade proteica similares. Os ovos também são excelente fonte proteica.
E os feijões, leguminosas, também têm uma qualidade proteica. Em especial quando juntas com arroz, que a gente fala, faz o prato da base da alimentação do brasileiro. Por que é importante a proteína? Ela ajuda a preservar a qualidade do nosso músculo, dos nossos tecidos, e ela, estando em quantidades suficientes, vai evitar a degradação muscular. E ela deve ter uma proporção na nossa alimentação. Então, quando se calcula o valor calórico da refeição, ela tem uma porcentagem. E essa porcentagem não deve ser elevada quando o indivíduo faz uma atividade física. Ela é diferenciada quando se tem um esporte de alto desempenho, pode-se ter, em algumas situações, um requerimento mais elevado. E essas proteínas, elas devem estar com alimentos em todas as refeições, por todas as refeições durante o dia. Então, a gente prestar atenção quando há uma atividade física, qual o horário, o momento, a distribuição, para a gente poder distribuir esses alimentos também visando o desempenho da atividade física, o horário da atividade física. Mais um dos nutrientes, a gordura. Ele é muito questionado em vários grupos que falam: posso tirar toda a gordura da minha alimentação, eu estou fazendo atividade física, não posso ter a gordura, que ela vai ser reserva do organismo. Ela é uma reserva, ela dá um aporte energético. E ela tem uma grande importância, ela é veículo de vitaminas lipossolúveis, ou seja, aquelas que só são absorvidas na presença de gordura, A, D, E e K. Elas fazem parte, então, aquele azeite que a gente faz, um mínimo, o azeite que a gente põe numa salada, ele é bem-vindo, porque ele, junto com aqueles vegetais que são ricos também em vitaminas, eles vão ajudar nessa absorção. A gordura está presente em vários alimentos. O que é restrito é aquelas gorduras externas, muitas vezes desnecessárias, e elas podem veicular, que a gente fala, ele pode até implicar em doenças cardiológicas, pela quantidade de gordura, em especial gordura animal. Mas ela não pode ser totalmente excluída da alimentação, porque ela tem um papel muito importante na absorção das vitaminas. Em relação a vitaminas e minerais, como eu já comentei alguma coisa em gorduras, que as gorduras são que veiculam algumas vitaminas, as maiores fontes de vitaminas são o quê? Os vegetais. Não só os vegetais, nós temos também vitaminas na carne, dos feijões, no leite, então a questão do cálcio, do ferro, tudo isso os outros alimentos. Mas os minerais, os mais ricos, então a gente falou de minerais, eu falei do ferro, os minerais que são mais ricos são os vegetais. Então as hortaliças e as frutas. Hortaliças são os legumes, as verduras, folhosos ou não. Eles são os grandes atrativos até da alimentação, eles dão o colorido na alimentação. E eles são essenciais para uma atividade física, que eles vão evitar o déficit, eles vão evitar algum problema na permanência da atividade física. Mais um aspecto que é imprescindível quando a gente relaciona alimentação e atividade física é a hidratação. Sem o líquido, que primeiro, ele ajuda a manutenção da temperatura corpórea, homeostase do organismo. Então, ele ajuda a manter essa temperatura. Então, a gente falou assim, quais as condições que você vai praticar atividade física? É o calor, é ambiente fechado? Tudo isso pode, se não tiver a devida reidratação, causar a desidratação. E a desidratação vem promover um desbalanço no nosso organismo e que é prejudicial à saúde. Então, a hidratação, ela deve ser sempre prestando atenção antes, durante e depois, após a atividade, mas vai depender da intensidade e duração da atividade. Então, essa hidratação, ela vai ajudar, ela vai veicular, inclusive, ajudar na veiculação dos nutrientes em geral e manter o seu estado adequado para a atividade. Bom,
A alimentação, vocês viram a importância dela. Se for equilibrada, se mantiver os horários, sem falta dela, você vai ter um bom desempenho físico. Então, a atividade física não pode ser maior do que a alimentação. As duas têm que caminhar juntamente. Então, vale a pena avaliar a sua alimentação, se ela está de forma adequada, atende às suas necessidades e o esquema alimentar. Uma das ferramentas que pode ser utilizada é o Guia Alimentar da População Brasileira, onde o link vai estar à disposição, e nele existem os 10 passos. Ele não é específico para atividade física, mas dá para você avaliar a qualidade da sua alimentação e fazer adaptações conforme a sua necessidade e, como a gente diz, intensidade, horário, e quando necessário, procure uma orientação nutricional para possíveis correções. Mas seguindo uma alimentação balanceada, a atividade física sempre vai ter mais sucesso.